TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Indulgência. Este singelo livro de mensagens da lavra do benfeitor espiritual Emmanuel, através da abençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier, traz-nos grandes ensinamentos sobre a importância da indulgência no nosso processo de autoavaliação e de equilíbrio espiritual, a fim de que a paz divina esteja sempre conosco. Boa tarde a todos. E hoje vamos então falar deste assunto do Evangelho, capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e vamos falar concretamente do ponto número 11, que é: não são os sãos que precisam de médico. E realmente esta tarde eu gostava de vos falar da importância que tem na nossa vida tudo aquilo que Jesus e a doutrina espírita, que, segundo a espiritualidade, não é senão o cristianismo restaurado, e, portanto, tudo aquilo que tanto Jesus como a doutrina espírita nos vieram ensinar e representam para a humanidade. Apesar de todos sermos imperfeitos, ainda há pessoas que acham que são autossuficientes e que não erram nunca. Mas este pensamento distorcido apenas se pode dar porque somos todos ainda muito orgulhosos. Orgulho que trazemos não só do nosso presente, como do nosso passado. Realmente o grande problema que assola a humanidade não é senão a ignorância em relação às coisas de Deus, e Jesus veio dizer-nos que os seus ensinamentos são para aqueles que já temos consciência de que somos imperfeitos, de que erramos muito, e aqueles que procuramos a verdade espiritual. Então, vamos começar pelo Evangelho, em Mateus, que diz assim: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança de impostos e... Desculpem, só uma coisinha aqui. Obrigada. Sentado no posto de cobrança de impostos e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu-o. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa desse homem, de Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: porque o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. E nesta passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 9, o que é que nós vemos em primeiro lugar? Em primeiro lugar, vemos a humildade de Jesus, porque ele, que é o espírito mais perfeito que pisou a terra, fazia questão de se sentar ao pé dos homens que na época eram consideradas pessoas de má vida ou, para outras religiões, pecadores, e também com todos aqueles que eram menos considerados pela sociedade da época. E para quê? Para nos mostrar que não devemos desprezar nenhum daqueles que nos seja inferior, tanto intelectual, como financeira, como moralmente. Todos somos irmãos, todos somos iguais.
Porquê é que eram consideradas pessoas de má vida os publicanos? Porque os publicanos eram cobradores de impostos, que cobravam os impostos aos judeus e em nome dos romanos, que governavam naquele tempo a Palestina. E, portanto, os judeus detestavam-nos, embora eles também fossem judeus. Mas não gostavam deles por essa razão, porque achavam que lhes estavam a tirar para irem dar aos usurpadores da sua terra, aos colonizadores. Então, isto em primeiro lugar a humildade de Jesus, que se sentava ao pé de toda a gente. E em segundo lugar, vemos também a sua perspicácia, porque ele percebeu a ironia da pergunta que os fariseus fizeram, e os fariseus eram a classe religiosa dominante da época, no judaísmo, e não gostavam de Jesus porque ele os criticava abertamente, dizendo que eles falavam muito em nome de Jesus, mas que praticavam muito pouco aquilo que eram as leis de Deus. Falavam muito, não em nome de Jesus, falavam muito em Deus, mas praticavam muito pouco os seus ensinamentos. Então, Jesus, o que é que veio fazer? Veio mostrar-lhes, a eles, fariseus, e a nós, todos, que veio ao mundo para ajudar os doentes. Não só os doentes do corpo, como ele fez muitas vezes, mas sim, e especialmente e essencialmente, os doentes da alma. Isto é, todos aqueles que erramos, que nos consciencializamos já dos nossos erros e que nos arrependemos deles humildemente. É para esses que Jesus diz que não são os sãos, não são os que têm saúde, que precisam de médico. Somos todos nós, porque todos nós somos doentes da alma, devido à nossa pequenez espiritual, à nossa imperfeição moral. No ponto número 12 desse mesmo capítulo 24, logo a seguir a este que estamos a comentar, Jesus diz assim, começa o capítulo assim, o subcapítulo. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações. Dirigia-se também aos cegos dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Realmente os orgulhosos e os poderosos, certos de terem razão em tudo, regra geral, questionam os factos que desconhecem. Porque para eles é uma vergonha admitirem que ignoram alguma coisa ou então que os outros apresentam uma ideia diferente da deles e que essa ideia pode ser verdadeira. E os orgulhosos, como todos sabemos, não gostam disso. E a doença, realmente, e é isso o que nos vem dizer Jesus, que todos somos doentes, mas que a doença é apenas uma maneira, a doença no corpo físico, é apenas uma maneira da natureza, do universo, falar connosco. É dizer-nos que algo não está bem dentro de nós. Nunca devemos tratar os sintomas, apenas os sintomas das nossas doenças. Tenho isto mal posto aqui. Desculpem. Portanto, nunca devemos tratar apenas dos sintomas das nossas doenças, sem que tratemos essencialmente as causas que desencadearam essa mesma doença ou doenças. Porquê? Porque a cura processa-se de dentro para fora. Isto é, do nosso interior para o nosso exterior. E o nosso interior, neste caso, não é o interior do corpo físico, é o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. E vamos ver como é que isso acontece. Quem é que precisa de médico? Quem está doente. Quem é que está doente? Então, não são só
os doentes físicos. Volto a repetir, estamos a falar essencialmente de doentes da alma. Portanto, quem está doente somos todos aqueles que estamos com falta de harmonia e falta de equilíbrio. E onde é que está a origem da doença? No nosso espírito. E o que é que o médico da Terra e Jesus, que é o médico das nossas almas, como sempre dizemos, dá ao doente para que fique bom? É um remédio, não é? Então vamos ver como é que Jesus classificava os doentes. Classificava-os como doentes do corpo físico, doentes da mente e doentes do espírito. E quando Jesus afirmou que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, estava a referir-se essencialmente aos doentes do espírito, a todos nós. Para Jesus havia 3 tipos de doentes: os do corpo físico, que são os que têm alguma parte do corpo desequilibrada, os da mente, que são os que têm falta de harmonia emocional, e os do espírito, que somos praticamente todos os habitantes da Terra, porque todos ainda temos imperfeições, vícios e desvios da nossa conduta. Portanto, todos nós somos doentes e somos ainda poucos aqueles que pensamos na nossa verdadeira cura. Mas, pelo contrário, somos imensos os que ainda só procuramos a nossa melhoria externa através do remédio, do comprimido ou da injeção. Esta é que é a verdade. Mas até que ponto é que o remédio que se engole nos vai ajudar? É claro, e nós sabemos, que ajuda temporariamente. Mas dizemos que a verdadeira causa de todas as doenças está no coração, isto é, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. E enquanto não mudarmos o nosso interior, o nosso exterior, que é o corpo físico, vai continuar a ter a possibilidade de apresentar os sintomas. Então a cura está no nosso íntimo. Se pensamos em factos negativos, o que é que acontece? Vamos gerar energia negativa à nossa volta. E não há dúvida de que, em muitos casos, o remédio é fundamental para que possamos sobreviver ao momento de dificuldade. Mas o problema não está em tomarmos o remédio, que aliás devemos fazê-lo, mas sim em pensarmos que este significa a cura, o que não é verdade. O remédio é apenas um paliativo, não é a cura. Quem cria as nossas doenças é a mente. Mas essa mente, não estou a falar de cérebro, estou a falar de mente. E essa mente não, digamos assim, não reside no corpo físico. Reside no nosso perispírito. E nós, gradualmente, vamos gerando na nossa vida também aquilo que desejamos. E se não tivermos em conta o equilíbrio do espírito, de que é que serve tomarmos remédios se emocionalmente vamos continuar a estar desequilibrados? Então, na verdade, nós o que é que fazemos? Desejamos a saúde, mas não nos desfazemos da inveja, da raiva, do rancor e da melancolia. Racionalizamos as nossas emoções e apresentamos todas as justificações que achamos lógicas para mantermos certos procedimentos e atitudes. Atitudes como: porque é que continuamos a desperdiçar o nosso tempo com a maledicência ou com uma conversa fútil e infrutífera? E quantas vezes não vamos
procurar os nossos amigos, não para saber como estão ou para os ajudar, mas sim para falarmos mal de outras pessoas, ou então de acontecimentos que não conhecemos bem. Normalmente o que é que nos acontece? É que vemos os defeitos e os vícios que os outros têm, mas é-nos difícil ver tudo aquilo que nos desequilibra a nós. É o ver o argueiro, a trave no olho do outro. Não vemos a trave no nosso olho e vemos a palhinha no olho alheio. Como é que queremos ter equilíbrio orgânico se não sabemos calar-nos, desculpar-nos, ajudar ou compreender o nosso próximo? Vamos pensar nisto. Como é que queremos ter equilíbrio orgânico? Tudo isto se vai refletir no nosso corpo físico. Precisamos, portanto, de nos voltar para o nosso íntimo, para tudo o que temos de mudar em nós. E todos nós precisamos ainda de mudar muita coisa, não é? Também é por isso que ainda estamos num mundo inferior como este, porque senão já tínhamos passado para mundos mais felizes do que a Terra. Mas tudo isto para vos lembrar que devemos ter cuidado com o nosso íntimo. Já lá vamos. Lembremos-nos, e é um alerta que vos deixamos, que desta vida não levamos nada a não ser os tesouros que acumulamos no nosso espírito. E estes tesouros são apenas e só as virtudes que pudermos conquistar. Tudo o resto vamos deixar aqui no mundo físico. Nada fica para nós. Portanto, vamos desenvolver os nossos conhecimentos através do estudo e da reflexão. As oportunidades de crescimento são-nos dadas a todos, mas há uns que se acomodam com o que têm, ao passo que outros continuam a sua caminhada evolutiva, ou seja, uns estacionam e outros continuam. Porque não nos devemos esquecer que a cada um será dado conforme as suas obras. E vejamos então o que é que nos tem a dizer o benfeitor Emmanuel sobre este assunto dos doentes da alma. É uma reflexão para todos nós refletirmos, vale a redundância. É no livro da Esperança que no capítulo 78, Emmanuel nos vai dizer assim: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. E logo sobre esta primeira frase desta mensagem de Emmanuel, podemos afirmar o quê? Que é por isso que os bons espíritos costumam dizer que a Terra é um grande hospital-escola, onde as nossas almas vêm procurar a saúde integral que nos é proporcionada pela aprendizagem do equilíbrio e da harmonia das nossas emoções e sentimentos. Mas para isso precisamos de assumir as responsabilidades pelas nossas ações. E atualmente até vivemos num tempo em que a medicina descobre quase diariamente novos medicamentos e técnicas para prolongar a vida do nosso corpo físico, ao mesmo tempo que acaba com doenças que até há poucas décadas eram consideradas irreversíveis e impossíveis de erradicar. E todos os dias também aprendemos as grandes possibilidades biológicas que temos de conservar a nossa vida física se fizermos uma alimentação saudável e atividade física. Além disso, é também fundamental que nos estimulemos a ter uma vida mais agradável, canalizando bem as energias que
circulam em nós através do equilíbrio e da harmonia. Mas como a maior parte de nós ainda não o faz, Emmanuel diz, e muito bem, que ainda somos milhões de doentes na Terra. E vamos trazer-vos agora uns exemplos do que é ter saúde espiritual. Por exemplo, vivermos com equilíbrio, com a família que temos, é ter saúde. Vivermos com equilíbrio, com o dinheiro que temos, é ter saúde. Vivermos com equilíbrio e em paz no nosso emprego, é ter saúde. Vivermos com equilíbrio e em paz no meio social em que a vida nos situou, sem os atritos da antipatia devido às frustrações de não frequentarmos o meio em que sonhamos viver, ou seja, acomodar-nos, é ter saúde. São 4 exemplos que vos trazemos do que é ter saúde espiritual. O equilíbrio é essencial em toda a parte. Assim vemos que a saúde integral, que foi aquilo de que Jesus nos falou no Evangelho, é um conceito muito amplo. E quando olhamos para todas as suas variáveis, achamos impossível alcançá-la na Terra. É por tudo isto que somos milhões de doentes, fustigados com dores, sofrimentos e carências nesta ou naquela área da nossa vida. E o benfeitor Emmanuel continua a dizer-nos nesta mensagem 78, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. E nós dizemos que Deus, na sua infinita misericórdia, conduído da nossa miséria espiritual, enviou-nos o seu Filho Jesus, o tal que é o médico das nossas almas. E ele veio para socorrer a nossa ainda fragilíssima saúde espiritual. E ele o que é que nos trouxe? O que é que nos trouxe Jesus? Trouxe-nos o Evangelho, o único tratado de saúde integral que existe e que é um código, um catálogo. Mais do que um código, é um catálogo sublime de instruções e de consolos para todos os nossos males e problemas, para todos, sem exceção. E Emmanuel continua a dizer-nos: todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. E se não, vejamos. Ele continua a dizer: nas perturbações do egoísmo, faz aos outros o que desejas que os outros te façam. E nós dizemos que o egoísmo é uma doença da alma que nos impede de viver a fraternidade pura. Nas convulsões da cólera, diz-nos Emmanuel, na paciência possuirás a ti mesmo. Ora, a cólera é uma crise de animalidade e de violência que nos cega, atirando-nos para o abismo do isolamento. Continua ele: nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. E a revolta é um ataque do orgulho e a pretensão do falso merecimento que nos rouba a conquista de quê? Da humildade. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. E a vaidade é a demência do sentido da realidade, ao pensar que somos aquilo que ainda não somos. Na paralisia de espírito por falsa virtude,
Se aspiras a ser o maior, diz-nos Emmanuel, sê no mundo o servo de todos. Ou seja, esta falsa virtude é a dissimulação e é uma doença do caráter que nos afasta da aprendizagem pelo medo de descobrirem como somos realmente. Olhem como isto tudo serve para todos nós. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. O ódio é o cancro do afeto que sufoca as células benfazejas do amor e que intoxica as relações. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. A ignorância, diz-nos a espiritualidade, que é a metástase da preguiça e do comodismo, que rouba à pessoa o prazer de aprender e de crescer a fim de viver mais e melhor. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. E a ofensa é um transtorno da compreensão que endurece a violência, levando à loucura da vingança. Transtorno da compreensão que endurece a violência e que nos leva à loucura da vingança. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. O desespero, diz-nos novamente os benfeitores espirituais, é o entorpecimento da confiança na justiça e solicitude divinas que nos amparam e consolam em todos os momentos, dando a cada qual segundo as suas obras. E ainda, diz ele, nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. E é esta incerteza que nos dizem que é a falta de fé na providência divina, que faz com que atuemos no mundo como se não tivéssemos um Pai celestial, ou seja, um Pai que vela por todos nós. E por aquilo que temos lido até aqui, por esta lição maravilhosa do benfeitor Emmanuel, vemos então o quê? Que o amor, o bem, é o remédio que devemos tomar em todos os instantes da nossa vida. E podemos usá-lo quando quisermos, e levando a Deus uma prece por aqueles que amamos ou por aqueles que ainda não conseguimos amar. E o amor, meus amigos, é que é a panaceia para todos os nossos males, para todas as nossas doenças físicas e, essencialmente, espirituais. Na família, o amor fecha as feridas e fomenta o bem-estar entre todos. No emprego, o amor suaviza as relações e aumenta o afeto entre os colegas. E na sociedade, o amor cria laços de fraternidade entre pessoas desconhecidas. O amor tudo pode, o amor tudo crê. Jesus, o médico das nossas almas, veio à Terra por todos nós. Mas nenhuma doença pode ser curada se continuarmos a manter a receita no bolso, sem tomarmos as doses necessárias do remédio que cura tudo e que é o amor. O amor é sempre a solução. É só o amor que nos cura. Ainda na mesma mensagem 78 do Livro dos Espíritos, intitulada, esta mensagem que temos estado a ler, intitula-se Ante o Divino Médico, o benfeitor Emmanuel diz-nos ainda o seguinte: nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo, quando disse: não são os que gozam de saúde que precisam de médico.
E continua ele: sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, desde os quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, o médico, mesmo sendo Nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente, nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Olhem que grande lição que nos está a ser dada aqui pelo benfeitor Emmanuel. Nem Nosso Senhor Jesus Cristo pode salvar o doente, nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Ou seja, se queremos continuar com a vidinha que temos tido até agora e não queremos melhorar intimamente, fazermos então aquilo a que chamamos a nossa reforma íntima. Portanto, devemos lembrar-nos que Jesus nos deixou o remédio capaz de eliminar todas as dores, de aliviar todos os sofrimentos, de devolver-nos a suficiente saúde física para podermos continuar a nossa caminhada. E este remédio é o amor. Ele receitou-nos o amai-vos uns aos outros, não foi? Na pergunta e na questão, melhor dizendo, 271 do seu livro também de Emmanuel, O Consolador, ele vem nos dizer que efetivamente a revelação de Deus, das leis de Deus, até hoje foram-nos dadas em 3 momentos, cada momento de acordo com aquilo que nós já podemos aceitar e compreender. A primeira revelação é a de Moisés, que nos trouxe a justiça. A segunda revelação é precisamente a de Jesus, que nos trouxe o amor. E a terceira revelação é o Espiritismo, que nos trouxe a verdade. Então, o amor é sinónimo de Jesus e Jesus é sinónimo de amor. Neste livro, Ação e Reação, do espírito André Luiz, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier, ele tem, como sabemos, tem uma série ou uma coleção chamada André Luiz, e este livro, Ação e Reação, faz parte dessa série. E no capítulo 19 deste mesmo livro, o instrutor Druso, que é o instrutor de André Luiz nesse livro, vem-nos falar sobre as doenças do corpo humano. E diz-nos que essas doenças correspondem ao estado evolutivo espiritual da pessoa e que constituem uma retificação para nós enquanto encarnados. Todas as nossas deficiências comportamentais vão gerar em vidas futuras corpos físicos com problemas correspondentes. Faz-se notar aqui que estas expiações não são impostas, são pedidas por nós, enquanto espíritos, e são-nos concedidas porque elas são consideradas como exaustores kármicos. É através das doenças no corpo físico, quando elas chegam ao corpo físico, que aquelas manchas, aquelas, feridinhas que nós temos no nosso perispírito serão tratadas e serão curadas como sendo drenadas
para o corpo físico e saem sob a forma de doenças. São como se fossem drenos. As anomalias orgânicas aparecem como zonas de atração magnética, ou seja, se eu tenho uma afecção, se eu trago do meu passado qualquer coisa em que o meu fígado se ressente daquilo que eu fiz no passado, ele no presente vai se ressentir. É o meu calcanhar daqueles, é o fígado, por qualquer coisa que eu fiz no passado. E quem diz isso diz qualquer outro órgão do corpo físico. Neste capítulo, embora não faça parte, enfim, hoje, mas eu acho muito interessante e gosto muito deste capítulo e aconselho-vos a todos a lerem o livro e especialmente este capítulo, se têm curiosidade, porque aqui fala-se pela primeira vez, sobre a dor, os 3 tipos de dor que existem e que até esse momento todos nós pensávamos que só existia um tipo de dor. Dor era dor, mas não. André Luiz, aliás, o instrutor druso, vem-nos revelar neste livro e neste capítulo que há 3 tipos de dor. A dor evolução, que é a dor que aparece nos animais e nas plantas, a dor expiação, que é para a regeneração da pessoa, e a dor auxílio, que é aquela dor que nos é dada, ou é dada aos espíritos, às pessoas, enquanto encarnados, para evitar que essa pessoa caia em maiores dívidas, ou então essa dor auxílio também pode ser para a recuperação de antigos erros. É neste capítulo 19 que nos vem falar um instrutor druso sobre estes 3 tipos de dor. E a certa altura diz assim: a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído, mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmos orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades estas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoou, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos em seu favor. Os sublinhados são nossos. E termina esta frase dizendo: não podemos esquecer que o bem, isto é, o amor, é o verdadeiro antídoto do mal. E voltando ao livro da Esperança, vejamos o que nos diz Emmanuel no fim do capítulo seguinte ao que temos estado a comentar, ao capítulo 79. Ele volta a falar da doença e diz assim: muitas vezes perguntamo-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho, se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à Terra reabilitar os sãos. Críticos do mundo indagarão igualmente que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual e as diligências pela sublimação íntima se estamos estropiados da alma, tanto agora quanto ontem. Podemos, no entanto, responder, esperançados e otimistas, que há muita diferença, de vez que no passado éramos doentes, insensatos, agravando inconscientemente os nossos males.
enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas. Já estamos bastante melhores. Neste livro, Ave Luz, tem lições extraordinárias, refere-se às lições que Jesus dava em casa de Simão Pedro, à noite, depois já das suas peregrinação diária. Jesus reunia-se com os apóstolos e falava-lhes dos temas que os apóstolos lhes vinham pôr. E este livro recolhe todos esses diálogos de Jesus com os apóstolos. E é realmente um livro extraordinário. Fala sobre tudo aquilo que se possa imaginar. Desde dinheiro, a sexo, a felicidade, a ódio, sei lá. E entre eles, fala também do amor. E é João Evangelista, quem lhe põe a pergunta dessa noite. Ele estava reunido com os seus companheiros e com Jesus e, de repente, teve aquilo que se chama uma experiência transcendental. A sua visão espiritual abriu-se e ele viu grandes personagens da história que, em perfeita comunhão com Jesus Cristo, ali estavam para ajudá-lo a espalhar o Evangelho restaurado. E ele estava a ver tudo isso. E era deslumbrante, segundo ele diz no livro. Diz também que eram mais de 3.000 os espíritos que ali estavam. E então ele, João, começou a chorar, muito emocionado. E perguntava a si próprio, enquanto tinha aquela visão, o que é que ele podia fazer, sentindo a pequenez das suas possibilidades, não é? E ainda se desculpou perante Jesus pela grande emoção que estava a sentir e então ele levantou-se humildemente e pediu-lhe que lhe explicasse o que era o amor. E a certa altura, então, Jesus disse-lhe o seguinte: João, meu filho, lembras-te do amor que faz lembrar Deus na sua glória. O amor é a irradiação mais pura que poderemos perceber e é ele que sustenta a vida em todos os ângulos. Todos os dons nas suas particularidades, todas as filosofias nos seus conceitos, todas as religiões na arte de educar, todas as ciências nos estímulos de curar, enfim, toda a vida na profusão íntima. Se não houver amor, a pessoa vive sem existir. É uma peça na forma. Sem amor, desaparece a verdadeira vida. O amor é o único nome que pode substituir Deus. Portanto, o amor, no seu sentido mais abrangente e transcendental, proporciona equilíbrio e harmonia internas, porque a sua manifestação é estimulante e leva à superação das dificuldades habituais em todas as nossas atividades, quer estas sejam nas relações fraternais, nas relações do trabalho ou nas nossas relações sociais. E não nos podemos esquecer que qualquer cura é uma autocura, porque começa na alma, isto é, no nosso perispírito, e depois é que se reflete no corpo físico. E o Evangelho de Jesus, esse tratado integral de saúde de que vos temos estado a falar, é a farmácia, entre aspas, onde encontramos todos os remédios que nos curam por dentro e por fora. E há 2000 anos que essa farmácia está ao nosso dispor. Meus amigos, vamos então cultivar
os bons sentimentos que levam ao amor, a fim de termos a saúde do corpo e da alma. E que Jesus nos abençoe a todos e muita paz. O amor é o que sustenta todo o universo, foi acabado de dizer. E nós estamos em dezembro, em que nós celebramos exatamente o amor. O amor que veio encarnado em Jesus. Jesus é amor e Jesus veio ensinar-nos isso, a amar. É isso que está lá, em todas as letrinhas do Evangelho, naquilo que foi a compilação que fizeram aqueles que com ele compartilharam alguns tempos e depois aqueles que ouviram contar também aquilo que tinha sido vivido. Temos a gratidão imensa a todos aqueles que compilaram a passagem de Jesus. Nós devemos lembrar-nos deles, que permitiram que fosse de alguma forma sendo partilhado, alguma coisa escrita e passava como sendo uma preciosidade, um tesouro. Aqueles manuscritos, vocês podem imaginar a precariedade que era e conseguiram chegar até nós. É um investimento de milhares e milhares de espíritos e de encarnações para que hoje nós estejamos aqui a poder deslumbrar-nos, não é assim, com tudo isso que Jesus nos veio trazer. Nós devemos mostrar a nossa gratidão sabendo utilizar bem tudo aquilo que nos foi ensinado por Jesus, que é extremamente simples e extremamente difícil, porque nós ainda estamos aqui para realmente desenvolver algumas dificuldades, ultrapassá-las, conseguir desenvolver ferramentas que estão em nós. Somos filhos de Deus, lembrem-se disso, está em nós. Mas é exercício de trabalho, é exercício de aquilo que está colocado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós somos os realizadores da nossa própria perfeição. É trabalho que nós temos que fazer dentro de nós. É trabalho do espírito ao longo de muitas e muitas e muitas encarnações. E é um momento, dezembro, é um momento de nós realmente nos aprofundarmos nessas reflexões, não só porque devemos preparar o nosso coração e as nossas casas, nós preparamos com mais facilidade do que o nosso coração, mas o menino Jesus deve nascer lá, no nosso coração. É esse o lugar, que a nossa casa exterior esteja bem preparada, mas basicamente que a nossa casa interior esteja bem preparada. Recebermos espíritos preciosos na sua celebração, Maria, José, lembremos-nos, ele é muitas vezes, tantas vezes esquecido, mas foi realmente um doador de amor que nós nem muito bem mensuramos, não é assim? E que foi absolutamente fundamental para a possibilidade do trabalho que foi realizado por Jesus. Que nós saibamos exercitar o amor de pouquinho. Já sabemos que não vamos passar a ser atletas olímpicos de amor de um momento para o outro, mas que nós sejamos esforçados, que nós tentemos, e dezembro realmente é o momento ideal para nós podermos refletir sobre isso, que não seja à toa que tem tantas luzes cá fora, que haja luzinha dentro do nosso coração, não é assim? Esse é o lugar mais importante e com certeza temos apoio imenso de todos à nossa volta no mundo espiritual que estão lá sempre disponíveis. Jesus está sempre de braços abertos, Maria e tantos e tantos e tantos milhares de espíritos que nos apoiam, que estão disponíveis sempre. Basta nós fazermos um pequenino gesto, um pequeno movimento dentro de nós mesmos. E que o amor nos envolva, que o amor seja sempre, sempre o nosso objetivo. De pouquinho nós vamos chegar.